Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui novamente para mais uma mensagem da Palavra de Deus através do nosso canal Esperança e Fé. E hoje, como nós havíamos prometido, temos um convidado. E eu tenho muita honra de estar recebendo o nosso pastor e amigo Alex Carioca. Olá, meu pastor. Olá, pastora Cleia, tudo bem? Prazer, uma honra poder estar aqui no teu canal e que nós possamos ser um canal de bênção também para todos que te acompanham diariamente ou semanalmente através do teu canal. Prazer é meu, pastor. E nós estamos vivendo, pastor, uma época muito difícil agora, né? E a gente sabe que quando se trata de palavra de Deus, nós encontramos alguns obstáculos. Mas antes de nós falarmos, assim, bem rapidamente, é um trabalho bem rápido que nós fazemos, eu gostaria que você me dissesse onde você está congregando agora? Eu sou do Ministério Ágape, congrego na sede, na rua Tapuia 259, em Anchieta, pertinho da ponte que faz a divisa entre um lado e outro de Anchieta. Isso. Nós pertencemos ao mesmo ministério, sendo que o pastor Alex, ele está na nossa sede, cujo nosso pastor presidente é o nosso bispo Anderson Dias, e eu na nossa congregação de Boacica, né? E depois a gente vai deixar o endereço certinho aí de ambas, para quando você desejar estar nos visitando, será um prazer. Meu pastor, a palavra de Deus, ela tem nos falado aqui na segunda carta de Timóteo, que virá um tempo em que não sofrerão mais a sã doutrina, mas, tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. Meu pastor, a gente tem percebido que atualmente o mundo está muito complicado, muito complicado. As pessoas não respeitam mais, o evangelho tem sido escarnecido por alguns. O que você pode me falar dentro desse texto aqui que a gente acabou de ler? O que acontece? Primeiro há de se entender que os corações têm sido cauterizados porque o pecado tem, infelizmente, se tornado algo muito comum, né? Até mesmo dentro de algumas igrejas ditas evangélicas, têm aceitado algumas questões que a Bíblia diz que é errado e algumas denominações, algumas igrejas têm aceitado, né? E com isso, os corações têm sido cauterizados, têm se fechado para não ouvir mais uma correção. É verdade. O interessante é que Deus ele só corrige a quem Ele ama, né? Há um ditado da nossa época que dizia, eu vou lavar as mãos, ou seja, eu não vou mais me importar com você, já não vou mais falar, já não vou mais puxar a tua orelha, já não vou mais dar conselhos. Isso acontece quando a pessoa ela quer dizer assim, olha, o meu amor por você está acabando, porque eu estou fazendo de tudo e você não está valorizando. É verdade. Deus ele não vai contender por muito tempo com o homem, mas louvamos a Deus que o amor dele não é igual ao nosso, né? No entanto, que a Bíblia diz que ele nos amou de tal maneira. Não há uma expressão que venha definir de fato como é o amor de Deus. Então ele jamais abre mão do pecador. Ele não aceita o pecado. Ele não aceita o pecado, mas ele trabalha de todas as formas para convencer o pecador do pecado, de maneira que ele venha abandonar aquele erro, não querendo mais praticar aquela vida, ter uma conversão de fato. Isso é uma obra do próprio Espírito Santo. Exatamente. Mas é lamentável quando a gente vê hoje uma geração que procura mais as coisas da terra do que as coisas do reino dos céus. Quando a Bíblia vai dizer que o reino dos céus ele não é comida nem bebida, quer dizer que o reino dos céus não tem a te oferecer algo que seja passageiro. No reino dos céus não há nada passageiro. Deus ele morreu para nos dar uma vida plena. Glória a Deus, ele aleluia. morreu para nos trazer uma vida eterna diante dele. Eu costumo dizer que qualquer coisa que o inimigo puder te oferecer tem prazo de validade. Seja fama, seja dinheiro, seja prestígio. O que ele tem a te oferecer é passageiro e ele sempre vai querer em troca aquilo que é eterno. Ele vai querer te oferecer algo passageiro e que você possa perder a sua eternidade com Deus. É verdade. Então não vale a pena. Não vale a pena. Meu pastor,
E nós louvamos a Deus porque, principalmente no nosso ministério apostólico Ágape, nós prezamos muito pela palavra de Deus. Nós temos um pensamento de que a palavra de Deus ela é que liberta. Sim. Então nós prezamos muito pela palavra, pelo ensino da palavra, para manter essa sã doutrina que a palavra de Deus nos orienta, porque a gente sabe que realmente virá esse tempo e nós já estamos vivendo esse tempo. Mas louvado seja Deus. De apostasia, né? De apostasia, mas louvamos a Deus porque temos prezado por isso. É difícil, nesse mundo atual é muito difícil. Porém, a gente sabe que mais importante é agradarmos a Deus do que ao homem. Meu pastor, estou sabendo que você está vindo aí como nosso candidato, pré-candidato a deputado estadual. Isso. Existe algumas questões a ser respeitadas dentro do calendário eleitoral. Sim. Por enquanto, até acontecer as convenções partidárias, nós somos pré-candidatos. Sim. Após o seu nome ser avaliado e passado pela convenção, que vai acontecer até o início de agosto, passando pela convenção, você aí se torna um candidato de fato. Glória a Deus. Hoje estou como pré-candidato a deputado estadual. Eu penso, pastora, que nós podemos fazer a diferença, não só podemos, como precisamos fazer a diferença na política. Não há espaço mais para dizer, crente não se envolve com política. Permita-me dizer que o que não presta não é a política, a ferramenta política. Certo. O que nos decepciona e não presta são os políticos que não correspondem àquilo que eles propõem durante a campanha. Exatamente. Eles alegam que querem entrar para cuidar do povo, eles alegam que querem fazer a diferença para o bem e, infelizmente, acaba, quando entra, não corresponde o nosso voto de confiança. Exatamente. Algumas pessoas me perguntaram, mas Carioca, você sendo um pastor, você sendo evangélico e você entendendo que a política é algo que pode te tornar alguém que vai envergonhar tanto o seu ministério quanto a sua família, por que você se envolve? Há um ditado, se não me engano, de Martin Luther King, que vai dizer que pior que o grito dos maus é o silêncio dos bons. Tem um texto que vai nos declarar na primeira carta de João, se não me engano, capítulo 3, esse verso 17, posso estar errado, mas se não me engano, o verso 17, vai dizer que aquele que pode fazer o bem e não faz está pecando. Verdade. Então, para mim, eu trabalho com comunicação já desde 1998. Lá se vão quase 30 anos de comunicação. São 26 anos de comunicação. E eu quero utilizar essa habilidade da comunicação para ser uma voz para quem não tem voz. Glória a Deus. E o que me motiva a vir como pré-candidato hoje a deputado estadual é exatamente essa questão da gente dar tanto crédito, de a gente dar o nosso voto de confiança para tantas pessoas que já passaram, principalmente na nossa região, né, que a gente entende aqui de Anchieta, Parque Anchieta, Mariópolis, proximidade de Ricardo Albuquerque, Guadalupe e Pavuna, de pessoas que vieram pegar o nosso voto de confiança e nada fizeram. Ainda mais pelo lado ali da Praça Nazaré, que mais carece ainda, né, para se ter um exemplo. A praça, quem mora ali na região da Praça Nazaré, da Rua Cobaça, do complexo do Chapadão, saindo já do Village, vindo próximo ali à aviação da garagem da aviação pavonense, não tem atendimento em nenhuma clínica da família. Né? Só pode ser atendido no posto de saúde da Mariópolis. É verdade, Não estou dizendo que as outras áreas que são atendidas não precisam. Precisam, são pagadoras de impostos e merecem. Mas o lado da Praça Nazaré não tem atendimento nenhum no que tange a clínica da família. É verdade.
Em relação a isso, o prefeito não tem olhado para a nossa região e não tem atendido essa demanda que tanto carece. O erro sobrecai, claro que não é a responsabilidade legítima de um vereador. O vereador, ele não é um zelador da região. O papel principal de um vereador é fiscalizar o executivo municipal e os seus secretários. Porém, pelo acesso que os vereadores têm ao executivo municipal, ele acaba tendo essa liberdade de ser também um zelador da região que ele representa. Certo. Entendendo, claro, que um vereador ele tem que representar todo o município, não apenas uma região. Mas na prática, hoje a gente sabe que não é assim. Por exemplo, a gente pensa em Irajá, Vista Alegre, a gente lembra logo de Rosa Fernandes. É verdade. A gente vai para a Zona Oeste, a gente lembra, na época, a Lucinha, quando era vereadora. Então, se a nossa região hoje ela carece de algo relacionado ao Executivo Municipal, infelizmente é porque o vereador da área não tem cuidado com carinho. Não corresponde. E o deputado estadual, ele tem a mesma prerrogativa de um vereador, sendo que no âmbito estadual. Então, o papel de um deputado estadual é propor leis orgânicas para o Estado e fiscalizar o executivo estadual, a entender governador, vice-governador e os seus secretários. Amém. Né? Mas, assim como o vereador, o deputado estadual ele tem acesso ao Poder Executivo Estadual, com isso ele consegue fazer algumas solicitações para algumas áreas que mais carecem em relação a equipamentos do Estado. É muito importante. A nossa área, ela realmente precisa disso. Está muito abandonada e eu louvo a Deus pela sua vida, porque nós que conhecemos o seu trabalho já há algum tempo, não é agora que você está fazendo, né? Porque você é um pré-candidato, mas porque você já faz. Então isso aí é muito importante para nós. E dentro do nosso ministério, eu acho muito importante estarmos aí te apoiando, respeitando o teu trabalho e até porque quando as pessoas falam, mas a igreja não pode se envolver com política, na realidade ela está indo contra a palavra de Deus, né? Que a palavra de Deus nos mostra vários homens, né? Como Moisés, por exemplo, que foi um grande estadista, né? Daniel e outros mais, Josué. A gente sabe que vivemos política. Agora mesmo, né, dentro da nossa casa, quando a gente governa a nossa casa, nós fazemos política. Então não tem como separar uma coisa da outra. Mas eu louvo a Deus pela sua vida, por esse tempo que você está aqui conosco, pela sua disposição. E eu gostaria que você deixasse uma mensagem para aquelas pessoas que estão agora nos assistindo, uma mensagem dentro da palavra de Deus. Talvez tenha alguém agora que esteja precisando de ouvir uma palavra de conforto para o seu coração, porque estamos vivendo realmente, como nós falamos no início, um tempo muito difícil. E qual é a palavra que você tem hoje para essas pessoas que estão vivendo um momento difícil? A palavra do Senhor vai nos declarar em Salmos capítulo 50, verso 15: Invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei. Glória a Deus. E tu me glorificarás. Aleluia. Jesus ele nos declara que no mundo nós teríamos aflições, seríamos afligidos e seríamos angustiados. Não é o evangelho verdadeiro aquele que diz: vem para Cristo e nunca mais enfrente problemas na sua vida. É verdade. Jesus ele já disse: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu estou contigo. Glória a Deus. E aí no Antigo Testamento, em Salmos 50, verso 15, nós encontramos o segredo do que fazer no dia da angústia. Né? Ele fala assim: no dia da angústia você vai clamar a mim, eu vou te livrar e você vai me glorificar. Aleluia. Todo o processo. Primeiro, você vai me clamar, você Glória vai me buscar. A Deus. Segundo, uma promessa: eu vou te tirar dessa angústia, eu vou te livrar dessa angústia. E terceiro, quando Cristo te livrar desse problema, dê glórias para Ele. Mostre um coração grato. E aí, para não ficar apenas nas minhas palavras, existe um salmo bastante conhecido, que é o Salmos 40,
que aconteceu exatamente essas 3 etapas. Glória a Deus. Davi, ele estava angustiado, ele estava com seus pés como que num charco de lodo, num tremendal de lama. E a primeira coisa que ele fez foi clamar ao Senhor. Você vai me invocar, eu vou te livrar e você vai me glorificar. Então a primeira questão, ele invocou, ele disse, esperei com paciência no Senhor e ele ouviu o meu clamor. Então ele clamou primeiro a Deus. Segundo, Deus ouviu o clamor dele e o livrou quando ele disse, tirou-me de um charco de lodo, de um tremendal de lama e firmou os meus pés sobre uma rocha. E aí a terceira questão do versículo 15 de Salmo 50 é, e tu me glorificarás. Glória a Deus. E o versículo 4 e versículo 5 de Salmos 40 vai dizer, e pôs um novo cântico em meus lábios, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão, confiarão, temerão e confiarão no Senhor. E aí Deus fez tantas maravilhas na vida de Davi, que ele declara no versículo 5, se não me engano, ele diz assim, quisera eu poder declarar todas as maravilhas que o Senhor me tem feito. Amém. Mas são tantas que em vida eu não poderia contar. Amém. Assim como Davi, ele ousou confiar que no dia da angústia vale a pena buscar a Deus, que é, como diz em Salmos 46, que Ele é o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Eu quero dizer para você que está enfrentando algum problema, alguma dificuldade, alguma luta na sua vida. Talvez você olhe ao lado e não veja alguém para te ajudar. Mas o nosso Deus, Ele é Emanuel. E aqui eu não estou falando de religião, estou falando de fato de Deus. Ele vê o que você está passando, Ele conhece o desejo do seu coração e Ele conhece a sua luta. E se você clamar a Ele aonde você estiver, Ele vai te ouvir, porque Ele diz, clamai a mim, responder-te-ei e anunciar-te coisas grandes e ocultas que ainda não sabes. Amém. Que você possa colocar as suas ansiedades, os seus anseios, os seus desejos e as suas necessidades diante de Deus com orações e súplicas e pela fé com ações de graças, porque Ele tem muito a fazer na sua vida e eu creio nisso. Amém. Então nós já vamos já orar, porque os nossos vídeos são bem curtos, mas eu creio que o conteúdo que estamos passando é suficiente para que o Espírito Santo de Deus fale no seu coração. E como disse a palavra de Deus, como foi bem dito aqui pelo nosso pastor, clame, é tempo de clamar, é tempo de buscar. Talvez você esteja realmente vivendo um dia difícil hoje, mas clame ao Senhor. E eu creio que a oração de um justo pode muito ter seus efeitos. E aqui temos 2, temos mais um por trás das câmeras, mas nós estaremos aqui agora em oração pela sua vida. Feche seus olhos aonde você está, levante seu pensamento ao Senhor e nosso pastor Alex, aproveitar que ele hoje está aqui e ele vai fazer essa oração para que você possa, nesta tarde, já à noitinha, receber a visitação do Espírito Santo de Deus na sua vida, na sua casa e na sua família. Vamos orar? Amém. Senhor nosso Deus e eterno Pai, bendizemos e exaltamos a Ti na beleza da Tua santidade. Agradecemos a Ti pela Tua graça e pela Tua misericórdia, que são as causas de não sermos consumidos. Glória a Deus. Pai amado, queremos nesse momento tomar como causa a vida, a necessidade, a luta que essa pessoa tem enfrentado. Não sei, Pai, em que área, se é na saúde, se é na área financeira, se é na área familiar, sentimental, emocional, espiritual, mas entendemos, Senhor, que Tu és o Deus onisciente. Amém, Tu conheces todas as coisas. O salmista vai dizer, quer me assente, quer me levante, Senhor, Tu o sabes. O salmista continua dizendo, antes que as palavras saiam dos meus lábios, Senhor, Tu as conheces. Se eu fizer no Seol a minha cama, Senhor, ali Tu estarás. Por isso nós entendemos, Senhor, que o Senhor tem conhecimento da causa, da luta, da necessidade de cada vida que nos acompanha nesse momento através dessa oração. E queremos unir a nossa fé junto com dessa pessoa. Amém, e nós queremos te pedir, Pai, que o Senhor possa manifestar o Teu poder e a Tua glória, Senhor, para que o Teu nome continue sendo glorificado. Se é uma enfermidade, que Tu possas, ó Senhor, curar, porque Tu és Jeová Rafá, Tu és o Deus que sara, Tu és o Deus que cura. Meu Deus, se for uma causa na justiça, que o Senhor possa, meu Deus, bater o martelo e dar
a quem é de direito desta causa, honrando o teu nome, porque ainda que a justiça do mundo possa ser falha, tu és o justo juiz. Que o Senhor possa tomar em tuas mãos o lar, a vida, a família de cada pessoa que nos acompanha nesse momento. Em nome de Jesus, é o que nós te pedimos e te agradecemos desde já. Amém e graças a Deus. Amém. Então, gostaria de pedir a você que ainda não assinou o nosso canal, assine o canal, compartilhe esse vídeo e toca no sininho, para quando tivermos outros vídeos você receber a notificação, tá bom? Então, que Deus te abençoe, fiquem todos na paz e que tenham um dia, uma noite abençoada na presença do Senhor. Pastor, mais uma vez, muito obrigada, que Deus continue te abençoando. Eu que agradeço, muito obrigado. Quem quiser conhecer um pouco mais da minha vida e do meu ministério, é só acessar no Facebook ou no Instagram, Alex Carioca Oficial. Será uma honra ter você seguindo a gente. Deus abençoe. Muito obrigado pelo carinho do convite. Amém. Deus abençoe você também. E volte sempre. Não vai ficar só nessa, não. Amém. Um beijo. Teremos aí outros visitantes, outras pessoas aí com testemunhos, com palavras de fé, de edificação. Mas hoje paramos por aqui. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.